Notícias de domingo, oferecimento, Condor, o Condor está de mãos dadas com você. Cascavel tem mutirão de vacinação contra a poliomielite neste domingo. Disputa pelo Senado, Aline Léo Dias, do PROS, diz que vai ouvir população, prefeitos e vereadores e diz trazer soluções. O casal que estava desaparecido é encontrado morto e vítimas têm relação com a idosa que teve corpo achado em Realeza. Mulher morre após incêndio destruir 2 casas em Curitiba. Bebê nasce durante deslocamento de viatura do SAMU, no Paraná. Criança completamente saudável, diz médica. E no final teremos o quadro Eleições 2022, que vai trazer os debates e o que aconteceu lá. Está começando agora o Notícias de Domingo. Cascavel tem mutirão de vacinação contra a poliomielite neste fim de semana. A cobertura vacinal está 62%. Em 13 de setembro, menos de 40% do público havia sido vacinado. No sábado e no domingo, a cidade terá pontos de vacinação no Lago Municipal e no Zoológico. Meta é atingir pelo menos 95% do público-alvo. Conforme a Secretaria, cerca de 7.000 crianças entre 6 meses e menores de 5 anos foram vacinadas desde 13 de setembro. Ao todo, 18.556 crianças ainda precisam ser imunizadas na cidade. Para que a vacinação seja feita, é necessário que os pais levem os documentos da criança e a carteirinha de vacinação para os que possuem. Veja os locais de vacinação. No sábado, será no Lago Municipal, será das 8 até meio-dia. No sábado e domingo, será no Zoológico, da 1h até as 17 horas da tarde. Locais na próxima semana. Segunda, dia 26, Terminal Oeste. Terça, dia 27, Terminal Leste. Quarta, dia 28, Terminal Sul. Quinta, 29, Terminal Sudoeste. Sexta, dia 30, Terminal Nordeste. Para mais informações, acesse nosso site. Bebê nasce durante deslocamento de viatura do SAMU. Criança completamente saudável, diz médica. Caso foi registrado na madrugada desse sábado, mas precisou ser transferida de Quedas do Iguaçu para Cascavel. Após entrar em um trabalho de parto, médicos constataram presença de miônio, primeiras fases do bebê, dentro do útero. Mãe e bebê passam bem. Além disso, a gestante grávida, de 37 semanas e meia, apresentava histórico de hemorragia interna, por isso o parto era considerado de risco. Após o parto, elas seguiram viagem até o Hospital Universitário de Cascavel, onde mãe e filho permanecem internadas, ambas passam bem. Casal que estava desaparecido é encontrado morto. Vítimas têm relação com idosa que teve corpo achado no Paraná. Corpos foram encontrados nesta terça, dia 23, em Capitão Leone das Marques. GAECO afirma que crimes foram cometidos pela organização criminosa que atuava no Sudoeste. As pessoas são suspeitas foram presas. No início da semana, a polícia afirmou que investigava se eles tinham relação com os crimes ou se eram vítimas com os demais familiares. De acordo com o GAECO, a morte dos jovens também em Realeza foram crimes cometidos por uma organização que atuava no Sudoeste. Eles são suspeitos de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Bom, agora que estamos em meio às eleições, vamos ver o debate? Boa noite
noite. Começa agora ao vivo da sede do SBT o debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pelo maior pool de veículos de comunicação, formado por SBT, CNN Brasil, Terra, Nova Brasil, Estadão Eldorado e Veja. Você pode acompanhar o debate também pelo celular, no YouTube do SBT e do SBT News, na Rádio Eldorado e Rádio Nova Brasil, além dos sites de Veja, Estadão e Terra. Pelas próximas 2 horas e 15 minutos, irão debater as ideias e propostas para governar o país os candidatos. Simone Tebet, do MDB, Jair Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT, Soraya Tronic, do União Brasil, e o padre Kelmon, a Soraya, agora o padre Kelmon, do PTB, e também Felipe Dávila, candidato do Partido Novo. Você vê aí um púlpito vazio, é do candidato Lula, do PT, que foi convidado, mas não quis participar deste debate. O debate terá 4 blocos, você vai conhecer agora as normas desta primeira parte. Neste primeiro bloco, o candidato pergunta para candidato, na ordem definida por sorteio. Quem pergunta tem direito à réplica. Quem responde pode fazer a tréplica. A pergunta terá, no máximo, 30 segundos. A resposta, 1 minuto e meio. Réplicas e tréplicas terão 45 segundos. Cada candidato poderá perguntar uma vez e será chamado a responder uma única vez. Eu reforço que todos os candidatos presentes terão que, obrigatoriamente, ser chamados a responder. O candidato que se sentir, porventura, ofendido, poderá pedir direito de resposta. Uma equipe formada por advogados e jornalistas do pool irá avaliar se houve a ofensa. Em caso afirmativo, o candidato ofendido ganhará direito de resposta de 1 minuto. Vamos então começar. A primeira pergunta é de Simone Tebet, do MDB. Candidata, a quem a senhora irá perguntar? Ao candidato Bolsonaro. Pois não, pode fazer a sua pergunta. Candidato, você diz que defende as famílias brasileiras, mas você não respeitou a dor das famílias que perderam um ente querido na pandemia. Que você não respeita as mulheres brasileiras, isso todo mundo já sabe. Mães hoje têm que explicar para os seus filhos o que significado das palavras chulas e até de palavrões que você fala todo o tempo. Mas ter coragem de cortar dinheiro da merenda escolar e da creche, a pergunta que eu faço a você é o seguinte: por que o seu governo não dá prioridade às crianças no Brasil? Senhora senadora, o orçamento, senadora, é feito em 4 mãos, executivo e legislativo. Não é justa, não é verdadeira essa acusação de cortar dinheiro para merenda, porque o orçamento não foi votado ainda. A senhora vai ter uma chance de ouro agora, já que a senhora fala tanto no orçamento secreto como o esquema de corrupção no Brasil. É um péssimo exemplo, porque, além de tudo, mente em cadeia nacional. Vamos aos fatos. Você não trabalha, anda de jet ski e moto e não conhece a realidade do Brasil. Por isso é que disse que o Brasil não tem fome. Ora, candidato, você cortou mais de 90% dos programas do dinheiro para casas populares, para delegacias da mulher, tirou dinheiro de creches e de escolas, assim, sabe para quê? Para pagar o orçamento secreto, para comprar apoio no Congresso Nacional. Isso é corrupção. Hoje as nossas crianças estão comendo bolacha e suco em pó. No meu governo vai ser diferente. Eu não terei um governo corrupto. Senadora, a senhora derrubou o veto do dito orçamento secreto. Esse orçamento é totalmente administrado pelo relator. Ora do Senado, ora da Câmara. Eu não tenho a relação dos parlamentares que usam desse recurso. O ano passado a senhora usou desse recurso. A sua atual vice no corrente ano usou também desse recurso. Não repita a questão de creche, etc, etc. O orçamento, repito, não é eu não faço, não é um decreto. O orçamento é uma lei. E para ser lei, passa pelo parlamento. A senhora, repito, só tem uma chance enorme, maravilhosa de... Agora, né, como parlamentar, pegar dinheiro desse dito orçamento secreto e mandar para essas áreas carentes. O candidato Jair Bolsonaro, do PL, é o segundo a participar. A quem o senhor pergunta, candidato? Como está estreando aqui o padre Kelmo? Padre Kelmo, pode fazer a pergunta, por favor. Como o senhor está estreando, padre Kelmo? Na ONU,
eu falei sobre perseguição de religiosos, e especificamente Nicarágua, onde padres são presos, freiras são expulsas do país e rádios e televisões são fechadas. E o Ortega, o ditador, é amigo íntimo de Lula. E o Lula diz que essas questões nós não devemos nos meter. Pergunto ao senhor, padre Kelmo, o Brasil deve fazer gestões contra esse tipo de ditadura pelo mundo? Com certeza, nós somos uma nação cristã. 84% da população no Brasil é uma população cristã, entre católicos romanos, católicos ortodoxos e cristãos. Nós corremos os mesmos riscos que correm o povo da Nicarágua, porque a Nicarágua foi tomada por um ditador há 20 anos e que está perseguindo, nestas últimas 2 semanas, nós acompanhamos por todos os meios de comunicação a perseguição ferrenha aos cristãos. São padres que estão na cadeia, bispo que está preso, o povo que não pode mais frequentar as missas, não se celebra mais. Então, é uma perseguição explícita. E por que o Brasil corre esse risco? Porque o ditador da Nicarágua é amigo do grupo do Foro de São Paulo. E esse pessoal, eu não vi em nenhum momento esse pessoal da esquerda brasileira reclamar, falar, criticar, todos em silêncio. Ou seja, são amigos, são mais do mesmo, mas quando eles cometem essas atrocidades, ninguém fala nada, ninguém diz nada. O cristão é morto, é perseguido, e essa situação nós não queremos no Brasil. E para que isso seja evitado, nós, católicos, ortodoxos e evangélicos, nós precisamos ficar muito atentos a estes que fazem parte desse mesmo clube e que têm as mesmas pautas, defesa da morte. O tempo, por favor. Porque esses defendem a morte. A réplica, por favor. Prezado padre, parabéns pela sua exposição. Nós não podemos realmente aceitar perseguições a religiosos no mundo todo. Na Nicarágua está sendo uma covardia, prendendo padres com 70, 80 anos de idade, expulsando freiras com 80, 90 anos de idade, fechando meios de comunicação, como fechou agora os sinais da TV CNN. Nós devemos reagir. E eu repito aqui o que falei na ONU. O Brasil está de portas abertas para acolher padres, para acolher freiras, outros religiosos que estejam sofrendo perseguição lá, que é uma verdade, o Brasil os acolherá. Nós não daremos as costas para esses perseguidos pelo mundo. A réplica, por favor. E corremos esse risco aqui no Brasil, e para que isso seja evitado, nós cristãos precisamos nos unir. Nos unir naquilo que é comum a todos, Jesus de Nazaré. Um padre está hoje candidato a presidente da República porque nós estamos preocupados com os rumos que estão se tomando essa nação. Perde-se valores, persegue-se padres fora daqui, mas nós sabemos que isso é toda uma articulação existente na esquerda que se aplica em alguns países e tenta se aplicar no Brasil. Mas nós cristãos vamos reagir. Muito bem, o próximo a perguntar, candidato Ciro Gomes, a quem o senhor vai dirigir a pergunta, por favor. A senadora Soraya. Pois não. Senadora, eu fiz pública a minha opinião em respeito a uma opinião sua, em que eu fiquei bastante admirado pela franqueza. Já lhe disse pessoalmente, a senhora assumiu com toda a transparência e intimidade de uma pessoa que nada tem a dever, junto ao povo brasileiro, a ideia de que se arrependeu de votar no governo Bolsonaro e, entre outros argumentos, a percepção de 70% do povo de que é um governo que está também entregue à corrupção. Mas o governo Bolsonaro se constitui denunciando a corrupção do PT e do Lula. O que aconteceu no Brasil para a corrupção ter tanto domínio na nossa política? Boa noite para você e até amanhã.